Estou aqui com a inauguração do canal. Esse canal vai ter um vídeo de Minecraft, Slender, se possível. Tem vídeo de vários jogos para PC. O jogo que eu espero muita gente assim para aparecer. Espero que eu possa trazer para vocês, para o canal. Não sei se eu vou poder estar trazendo a série, porque desse computador aqui que eu tô gravando não tem entrada para CD. Eu tô gravando no bar da minha irmã. Então, é só isso, galera. Eu só quero dizer que esse canal vai ter vídeo, espero que gostem. E é só. Bom, eu vou ficando por aqui, beleza?